a gente teve uma urbanização que não respeitou os cursos d'água, né? Então, assim, por que sai mais caro, né? Porque a gente está refazendo. Então, se a gente tivesse aí a oportunidade de replanejar a cidade, a gente poderia ter uma cidade que respeitasse mais os seus cursos d'água. Ainda precisamos dessas estruturas para que a gente não tenha essas cenas de alagamento. O que a gente vem observando, por exemplo, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, foi um aumento significativo dos eventos de chuva extremos. Então, assim, dizer como que estará o clima daqui 5 a 10 anos, é um pouco de futurologia, né? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje o secretário de Obras da Prefeitura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco nesse início de ano de 2024. Bom dia. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Secretário, vamos trazer aqui nessa nossa conversa e o meu convite feito à prefeitura para esse nosso papo aqui é tentar colocar à mesa o que a prefeitura tem do ponto de vista de obras para esse ano de 2024. Ele é simbólico porque ele pode ser o encerramento de um ciclo da atual gestão do prefeito Fouad Noman, pelo menos desses últimos 2 anos em que é o prefeito que está tocando as obras da cidade. Eu queria primeiro entender do ponto de vista macro. As necessidades de Belo Horizonte estão alocadas principalmente nas obras de drenagem. Há também requalificação do centro da cidade, com algumas outras propostas, mas o que é o mais importante na avaliação da prefeitura para esse ano de 2024 para ser entregue à população da capital? Eu incluiria também a parte de mobilidade, né? Nós temos um programa de mobilidade ali na Cristiano Machado que vai transformar aquela realidade. Bom, é importante ressaltar que o prefeito Fouad, ele tem em torno de 2 anos e meio, né? Que ele está aí na gestão. Então ele intensificou muito o planejamento, muitas equipes para que a gente tivesse uma situação de 2024 com bastante obras acontecendo, né? Sempre com foco no benefício para a população. Então, de fato, a parte de drenagem, a convivência com o clima, né, que Belo Horizonte vem reforçando nos últimos anos, não só nas estruturas de drenagem da cidade, mas também no programas de encostas que o prefeito Fouad lançou em 2022, um grande programa de encostas. A gente já tem aí em torno de 230 encostas, obras de encostas já concluídas e outras tantas em andamento. Então, assim, é fundamental, obviamente, que a gente tenha um forte planejamento para que a gente chegue aí no final da gestão 2024 com um conjunto de obras já iniciadas, outras concluídas e outras já estão assim a passos de iniciarmos também. Quais são as principais obras de drenagem que temos para conclusão? Conversávamos aqui antes da nossa entrevista sobre as 2 bacias que temos em contenção e Contagem e uma que está sendo feita na capital mineira. Além dessas 3, temos outras obras de encostas e outros tipos de obras também que estão sendo feitas para serem entregues em 2024, necessariamente? Bom, o que a gente teve nesse período de chuva, né? Vamos chamar de período de chuva 23, começa em outubro, termina agora em março de 2024. Nós tivemos ali na região da Tereza Cristina 2 obras que já estão funcionais, realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Uma primeira delas é a que a gente chama de B5, que retém as águas do córrego Ferrugem, e uma outra bacia ainda no Barreiro, no córrego Jatobá, na confluência de Jatobá com o córrego Olaria, que também impede com que um volume expressivo de água chegue até a Tereza Cristina. Então o prefeito Fouad, ele já fez a vistoria dessas obras, as obras já estão funcionais, obviamente que ainda tem algumas intervenções que são necessárias serem feitas para a gente ter uma entrega para a população em termos de paisagismo, né? Para o período de chuva 24, 25, né? A gente já deve concluir um reservatório profundo ali na região do Vilarinho, é outra preocupação que o prefeito Fouad tem também, né, na cidade de Belo Horizonte, nessa região. É uma obra extremamente complexa, a gente enterrar um prédio de 12 andares, né, ali na região do Vilarinho, e a gente também entrega nesse período de chuva aqui de 24, 25, em frente à estação 1º de Maio, uma grande estrutura de confluência, né, para a gente ter ali uma melhor convivência entre o córrego Cachoeirinha e o córrego Pampulha, que é capaz de reter 27 milhões de litros d'água, então já começa a melhorar ali naquele entorno, perto da estação 1º de Maio. Outras tantas estão em andamento. Então, obras de drenagem, de macrodrenagem principalmente, são obras complexas, são obras que transcendem o período anual, né? Então, podemos citar aqui o canal paralelo do córrego Pampulha, uma obra que o prefeito Fouad já iniciou ela, mas certamente demora aí mais 1, 2 anos para que ela seja concluída. Temos uma grande obra no Santo Inês, de drenagem no Santo Inês, então perpassa um pouco mais de tempo em termos anuais, mas é importante dizer que o prefeito Fouad, ele não se furtou
né, de iniciar essas obras a despeito da temporalidade delas, né, mas sim focado na necessidade que Belo Horizonte tem de aumentar a sua resistência nos períodos de chuva. Sim, eu me lembro de acompanhar ainda na gestão Márcio Lacerda algumas falas do ex-prefeito de dizer o seguinte: obras de drenagem na cidade demorarão de 10, 20 anos para serem concluídas e vão custar na casa das dezenas ou talvez cheguemos a centenas de bilhões para dizermos, Belo Horizonte tem um problema resolvido nessa questão. E ele falava inclusive das bacias de contenção, que eram a solução apontada da engenharia como a mais viável, apesar do custo ser muito elevado para isso acontecer. Ainda estamos tratando do mesmo modelo de se evitar que chuvas causem estragos nas cidades, ou seja, é esse modelo de criar bacias de contenção, é de aumentar a capacidade de absorver o volume de água embaixo do solo, ou tem novidades nessa área, secretário? Bom, é importante a gente frisar que a gente teve uma urbanização que não respeitou os custos d'água, né? Então, assim, por que sai mais caro, né? Porque a gente está refazendo. Então, se a gente tivesse aí a oportunidade de replanejar a cidade, a gente poderia ter uma cidade que respeitasse mais os seus custos d'água. Então, esse é o motivo da gente ter que investir muito recurso agora, em 2024, problemas que poderiam ser resolvidos há 50, 60 anos atrás. De toda sorte, o plano diretor, ele já traz um indicativo muito importante para as tomadas de decisões dos gestores, né? E o principal dele é para que a gente não traga para jusante, ou seja, para frente, né? Um volume expressivo de água. Então, que a gente consiga fazer dentro das microbacias uma retenção de água para que a gente não prejudique quem tiver mais à frente no córrego. Então, essa estratégia de bacia, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de macro drenagem, é o que a gente vem investindo. De toda maneira, existem outros procedimentos, né? Porque o próprio plano diretor já atribui para que a gente tenha uma maior reservação de água nos próprios lotes, né? A gente começar a fazer estruturas de reservação quando tiver fazer um grande empreendimento. Então, são algumas medidas que contribuem também para que a gente tenha uma melhor convivência com a drenagem urbana, né? Mas são medidas que são de longo prazo, né? Então, assim, do ponto de vista de resultados de curto prazo ou de médio prazo, ainda precisamos dessas estruturas para que a gente não tenha essas cenas de alagamento, essas cenas onde é que trazem prejuízo para as pessoas. É possível mirar no futuro e apontar quando teremos o encerramento desse ciclo necessário de construção desse tipo de obra, secretário? A gente tem que sempre pensar na perspectiva de incremento, né? Então, assim, é um incremento versus risco versus a nossa convivência com o clima. O que a gente vem observando, por exemplo, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, foi um aumento significativo dos eventos de chuva extremos. Então, assim, dizer como que estará o clima daqui 5 a 10 anos, é um pouco de futurologia, né? Talvez em 2014 ou 2015, se pensássemos aí em 2024, não ia prever, por exemplo, aquela chuva de 2020, né? Que é uma chuva de grande intensidade. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma perspectiva, assim, sempre incremental, né? Então, assim, estruturante do ponto de vista de ocupação do solo, né? O plano diretor traz algumas novidades, algumas coisas mais modernas, e estruturante também do ponto de vista de drenagem, mas sempre pensando incrementalmente. Então, a cidade vai ter que sempre investir nas suas drenagens, nas suas encostas, para que ela seja sempre uma cidade mais segura, uma cidade mais resiliente. Deixa eu passar agora para conversarmos sobre Centro de Todo Mundo, que é o programa que a prefeitura está utilizando, a nomenclatura utilizada para tratar das reformas que são feitas no centro da cidade. O prefeito falou muito ao longo do tempo sobre a necessidade de fazer reformas e agilizar, inclusive juridicamente, com código de posturas, com plano diretor, a possibilidade de fazer, por exemplo, retrofitagem no centro da cidade. Do ponto de vista estrutural de obras que precisam ser feitas no centro, reformas de praças estão acontecendo, mas tem obra macro para ser feita na cidade de necessidade de mobilidade, por exemplo, para os acessos a exatamente esses lugares, as praças, porque eles estão começando a ganhar mais volume. Eu falei agora há pouco aqui na nossa edição sobre a Praça Raul Soares. Você começa a olhar para o comércio fora do mercado crescendo. Também vai levar um volume maior de pessoas, de carros, de movimento maior. Tem obras macro para acontecerem no centro da cidade? Bom, é importante a gente trazer, né, que esse programa que o prefeito Fad lançou, ele tem um programa onde é que a gente
a gente consiga ter um centro da cidade melhor ocupado, né? Mas outras iniciativas, como você até mencionou anteriormente, da Sapucaí, né? Usando o Fundo de Centralidade, é pra gente também criar nos bairros aqueles serviços que anteriormente só se encontravam no centro da cidade, para que as pessoas façam um deslocamento mais curto e tenham uma melhor prestação de serviço. Eu acho que estruturalmente ali a reforma da Afonso Pena, o prefeito Faldi recentemente inaugurou o início dessas obras, né, vai trazer uma linha dorsal de estruturação de todo o centro, né? Então a gente tem os espaços públicos que a gente está reformando. Aí eu citaria a Praça da Estação, a Praça Rio Branco, a Praça do Papa, outras praças que a gente vem realizando manutenção, mas principalmente a Raul Soares, a gente já consegue observar uma transformação ali daquele entorno, né? Muito em função da parceria do poder público junto com o poder privado, de manter uma praça aprazível, né, uma praça bem cuidada. Então essas estruturações e transformações façam com que as pessoas elas venham ao centro, mas não na perspectiva só de serviço, mas também morem no centro da cidade. É óbvio que ainda falta uma perna, que é a retrofitagem, né, para que a gente pega aqueles grandes prédios e transforma aí de fato em moradia. Então, assim, do ponto de vista de infraestrutura, a gente vem preparando o centro para que o centro consiga se desenvolver. Qual é a dificuldade de se fazer essa perna de ocupação no centro da cidade? Olha, eu acredito que tem um arranjo legal que precisa evoluir, né? Então tem um arranjo legal que vai permitir com que você tenha novas regras de ocupação. Então essa é uma parte que ainda precisa evoluir um pouco, assim. O metrô de Belo Horizonte está na lista de prioridades do governo de Minas e depois da sua concessão para iniciativa privada com as suas expansões. A prefeitura terá que fazer aportes específicos nas áreas do entorno do metrô, para o acesso das estações, para fazer algum tipo de melhoria para chegar até essas estações, secretário? Não, por enquanto não tem nenhuma obrigação da prefeitura de Belo Horizonte nesse sentido, né? A gente recentemente, o prefeito Fuad recebeu o CEO da empresa que administra o metrô, onde é que a gente está fazendo conversa, do ponto de vista de planejamento urbano, do ponto de vista de intervenções que o próprio metrô vai fazer, sobre cronograma. Então, assim, eu acredito que tudo vai evoluir, convergir para que a gente tenha uma melhor mobilidade na cidade, né? Mas, assim, em termos de obrigação, Belo Horizonte ainda não tem nenhuma obrigação nesse sentido. Quero perguntar também, secretário, sobre a Avenida Amazonas. O prefeito, quando esteve aqui da última vez, chegou a mencionar que essa é considerada por ele a obra de mobilidade que é a mais vistosa, pelo menos, e aquela que vai exigir e tem as condições objetivas: ter recurso disponível, ter projeto, ter tudo pronto para sair do papel. Quando podemos ter as obras da Avenida Amazonas iniciadas e ela vai começar por onde? Bom, a Avenida Amazonas, eu até estava lembrando da última vez que eu vim aqui, eu falava exatamente desse projeto, né? Ele está em fase final de contratação, né? Uma licitação internacional, uma licitação complexa de ser feita, está em fase final. Então, assim, nos próximos dias a gente já deve decretar o vencedor. Ele vai iniciar todo o planejamento dessa... Ainda nesse mês, você acha possível? Eu não posso afirmar se vai ser exatamente nesse mês, porque tem fase recursal. Okay. Então, talvez a segunda colocada entra com recurso, aí a gente tem que abrir prazos processuais. Então, isso é do certame, natural do certame, né? Mas, assim, muito em breve. A gente já fez todo o trâmite licitatório, então é mais agora fase de recurso mesmo. Em sequência, inicia-se o projeto da intervenção, posteriormente obra. Então, é uma obra que deve começar em 2025 a 2026, né? E aí, o plano de obras vai ser definido pelo próprio projeto. E a nossa tendência é reduzir transtorno para a população. Então vai ser muito bem estudado a maneira de se fazer para que a gente tenha o mínimo de transtorno possível. Mas certamente é uma obra de grande impacto, uma obra estruturante, né, no vetor oeste de Belo Horizonte, né, ligando ali praticamente Contagem a Belo Horizonte, ressignificando toda a Avenida Amazonas, né? Então é uma obra muito importante, no qual já tem recurso também garantido. Então a gente acredita que não vai ter nenhuma complexidade ou dificuldade para a gente sustentar esse plano. Eu vou perguntar de complexidade porque quando tivemos, por exemplo, as últimas reformas na linha verde, desapropriação foi um problema que ao longo da construção foi crescendo, ganhando volume, depois passamos anos a fio lidando com problemas relacionados à desapropriação e questionamentos jurídicos de quem morava na região. A prefeitura trabalha com a mesma hipótese na Avenida Amazonas? Não, na Avenida Amazonas é uma premissa do próprio projeto, é não haver desapropriação. Então ali a gente tem uma área de aproximadamente 35 metros, onde é que a gente vai ter que estruturar o BRT nessa calha viária.
Então, assim, a gente não vai fazer desapropriações. Fizemos uma única desapropriação, que já foi realizada, inclusive, né, para a gente conseguir fazer um encaixe melhor ali da Amazonas junto com a Contorno, mas o projeto é um pouco diferente desse projeto que foi feito lá na Avenida Antônio Carlos, né, onde é que você demandou ali um volume voltuoso de desapropriações para a gente aumentar a calha viária. Anel rodoviário também tem sido dito pelo prefeito de Belo Horizonte como uma aposta e em especial pela interlocução dos últimos 2 anos que ele teve com o governo federal. O quanto de recurso a prefeitura terá de colocar, o quanto o governo federal prometeu, se é que já prometeu, colocar exatamente nas intervenções e quando elas podem começar, secretário? Bom, o prefeito Fuad vem conduzindo essa conversa junto com o governo federal. Em termos de projeto, em termos documentais, a Prefeitura de Belo Horizonte já entregou tudo que foi solicitado. Obviamente, por se tratar de um convênio, então a gente precisa confluir 2 partes. A parte da Prefeitura já está conclusa, a parte do governo federal ainda tem algumas etapas que eles precisam cumprir. Então, logo isso ocorra, a gente consegue realizar um convênio e em sequência a gente já publica a licitação. Então a licitação já está pronta, né? O prefeito Fuad pediu para a gente já antecipar todos os trâmites para que a gente consiga fazer as intervenções iniciais na área rodoviária. Outras intervenções, a gente vem elaborando projetos internamente, inclusive, né? Através da Sudecap, para que a gente já antecipe, a gente consiga reduzir a fase de contratação de projeto, então por isso essa opção de elaborarmos internamente. Acredito que em breve a gente já conclua esses projetos e apresenta novamente para o governo federal, né, nos colocando aptos a realizar a obra. Vale lembrar que a rodoviária é uma estrutura administrada pelo governo federal e o prefeito Fuad se colocou à disposição, né, do corpo técnico da prefeitura para que, havendo recursos do governo federal, obviamente, né, porque é um investimento muito significativo, a prefeitura executaria a obra, né? Então, inicialmente, é o desenho que foi acertado com o governo federal e é o que a gente espera aí que muito em breve a gente já consiga ter a primeira intervenção lá no Anel. Para quando você acha que pode isso acontecer? Olha, a depender, né, da prefeitura, a gente já consegue iniciar imediatamente. Depende, né, do recurso do governo federal. Depende do convênio, do convênio com o governo federal. Então, assim, tão logo isso se resolva, a gente já tem condições de iniciarmos as atividades na área rodoviária. Nós fizemos uma discussão, e o próprio prefeito se manifestou algumas vezes em relação a ela, sobre termos, depois de alguns anos, um déficit no orçamento. Eu olhei para o orçamento desse ano, de 2024, da Secretaria Municipal de Obras, tem lá 1.280 bilhões e mais alguma coisinha em relação a valores. É suficiente para encerrar essas necessidades que nós mencionamos aqui na nossa entrevista, ou tem que surgir recursos extemporâneos, seja de convênio com o governo do estado ou com o governo federal? Bom, esse é um horizonte anual, né? Então, assim, as nossas intervenções, elas são plurianuais. Então, todo ano a gente deve girar em torno de R$1 bilhão. Eu acho que a boa notícia que o prefeito Fuad conseguiu, né, através da sua capacidade de gerencial, sua capacidade de alavancar recursos, é garantir um plano de obra muito voltuoso para toda a cidade, né? A gente faz em termos comparativos, nós estamos chegando a perto de execução de R$1 bilhão e a outra vez que tivemos a prefeitura nesse mesmo patamar foi na época da Copa do Mundo, né? Então, a diferença entre esses 2 períodos certamente é o volume de obra espalhado por toda a cidade. Enquanto a Copa do Mundo você tinha ali um foco na Pedro I, na Antônio Carlos, eventualmente ali na 710, na Cristiano Machado, o plano de obras do prefeito Fuad, ele atua em toda a cidade, todos os aspectos da cidade. Mas certamente a gente tem capacidade de fazermos mais. Óbvio que grandes investimentos precisam de financiamentos. Então, tivemos aí recentemente a aprovação de um financiamento junto ao governo federal, na COFIEX, para a gente criar mais investimento no centro da cidade. Então, esses financiamentos são importantes para que a gente não onere o orçamento anual, né, que a gente consiga diluir ao longo dos períodos aí o custo da intervenção para todos que serão beneficiados por ela. Então, certamente, se a gente tiver mais recursos, nós vamos conseguir fazer mais coisas. Tanto o governo federal quanto o governo do estado entregam hoje exatamente o que a prefeitura de Belo Horizonte precisa do ponto de vista de recursos, secretário? Bom, eu digo que sempre a gente quer mais, né? Queremos sempre mais, mas a gente tem uma boa parceria, né? Obviamente, aí com o governo federal, uma expectativa de vir recursos, né? Nós estamos lá pleiteando no PAC uma série de intervenções, né? Aguardando o processo de seleção do PAC. Nós temos ainda, né? Já
já bem adiantado aproximadamente 3.000 unidades habitacionais da Minha Casa Minha Vida, foi um pleito que o prefeito Fuad levou para Brasília. Então, assim, uma série de pedidos que vem sendo atendidos, né? Obviamente a gente quer sempre mais, né? E aí a gente coloca a estrutura técnica, o prefeito Fuad fala, nós precisamos estar preparados tecnicamente para correr os atalhos do recurso. Obviamente que tem algumas dificuldades em determinados áreas. Os componentes políticos que você quer dizer. Exatamente. Do ponto de vista do governo do estado, algumas das obras de drenagem têm a participação do governo do estado também, mas em outros investimentos há necessidade de aportes maiores também do governo? Olha, é sempre bem-vindo recursos novos para o nosso orçamento, eu não tenho dúvida disso, mas como o problema ele tem caráter também municipal, a prefeitura não pode se furtar de iniciar as intervenções. Então, assim, toda vez que vem recurso novo, significa que a gente pode expor daquele mesmo recurso para outras áreas, seja saúde, seja educação, assistência social. De toda maneira, o problema ele não vai desaparecer, então a prefeitura precisa se dedicar para que ela consiga concluir as suas intervenções. Eu perguntei a alguns dos prefeitos que estiveram aqui nessa cadeira, secretário, sobre qual era a expectativa que tinham em relação a esse, e a gente está chamando popularmente de PAC 3. Porque tivemos reclamações há outros anos de dizer, olha, tivemos projetos, tivemos início de obras, mas na hora H faltou recurso para completar. E a prefeitura daquele determinado município, isso acontecia muito no interior do estado, cidades de médio, pode dizer, eu não tenho a capacidade de fazer isso. A realidade de Belo Horizonte, do ponto de vista de caixa, é completamente diferente de boa parte desses municípios. Mas o senhor pessoalmente tem uma expectativa de 0 a 10 de quanto desse novo PAC que está apresentado e do que Belo Horizonte pode se beneficiar? Bom, a minha expectativa é máxima, né? A gente está apto a receber os recursos. Um pouco diferente desse PAC que foi lançado, é que ele privilegia os empreendimentos que já têm projeto. Então, Belo Horizonte fez um recorte, né, para já lançar no pleito do PAC aquilo que a gente já tem projeto e que obviamente necessita e carece de um investimento de grande volume. Então, nossa expectativa é sempre a melhor, né? Então, até sair a resposta final, né, do que virá para Belo Horizonte, nós temos expectativa que o nosso pleito seja plenamente atendido. Nós conversamos com o secretário de Obras da Prefeitura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira. Vou fazer com que nas próximas vezes a gente diminua o tempo, porque nós falamos só no ano passado e agora nesse ano. Volte mais vezes em outras oportunidades, secretário. Estarei à disposição, obrigado.